Olá pessoal, bom dia. Então vamos aqui a mais uma aula de proporcionalidade, tá? Hoje a gente vai conhecer um conteúdo bem tranquilo chamado regra de três simples, tá? Que essa regra de três simples, ela é um procedimento que a gente utiliza, a gente dá esse nome para ela, né? Para resolver alguns problemas que envolvem proporcionalidade, tá bom? Depois a gente vai ver um outro procedimento chamado de regra de três composta, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, então, ah, aqui diz o seguinte, ó, quando um problema tem duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais, a gente pode resolver ele utilizando um procedimento chamado regra de três simples, ok? Então, olha só, a Ana comprou 4 cadernos de um mesmo modelo por R$ 48, certo? Quanto Ana gastaria para comprar 9 cadernos desse mesmo modelo? Bom, primeiro passo é a gente saber que grandezas estão associadas aqui, que estão se relacionando. Então, as grandezas são quantidade de caderno e o preço a ser pago. Então, para comprar 4 cadernos, ela gastou R$ 48, certo? E para comprar 9 cadernos, quanto que ela irá pagar? Ok? Bom, então aqui, gente, a gente já sabe ah, o que são grandezas direta e o que são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então agora aqui a gente tem que fazer o que? A gente tem que saber se elas são diretas, se elas são inversas. Como você faz isso? Você faz o seguinte, ó. Quanto mais cadernos ela for comprar, ela vai pagar mais ou menos? Ela vai pagar mais. Então, se as duas setinhas forem para cima, ou se as duas grandezas forem para baixo, elas também vão ser diretas, tá bom? Então, se as duas setas para cima ou para baixo, grandezas diretamente proporcionais, ok? Se uma setinha for para cima e a outra for para baixo, elas são grandezas inversamente proporcionais, beleza? E agora o que a gente faz? Bom, a gente sabe que as razões entre os valores correspondentes das grandezas são iguais, né? Ou seja, se você pegar 4 dividido por 48 e 9 dividido para x, o resultado vai ser igual. Ou seja, 4 sobre 48 é igual, tá, a 9 dividido para x, ok? Então perceba que aqui em cima é a quantidade de cadernos e embaixo é o preço pago. Cuidado para você não fazer invertendo. Então, por exemplo, você fazer aqui com um, colocar 4 sobre 48 e no outro colocar x sobre 9, tá bom? Essa forma aqui vai ficar errado, tá? Então, cuidado com isso, ok? Bom, então, continuando aqui agora, deixa eu só limpar aqui. Continuando, nós vamos ter o seguinte, olha. Vocês aprenderam lá no sétimo ano que isso aqui é uma proporção, certo? E existe uma propriedade fundamental que é se você multiplicar cruzado, ou seja, o produto dos meios pelos extremos são iguais. Então, 4 vezes x é igual a 9 vezes 48. E aí esse 4 aqui passa para lá dividindo. Então vai ficar que o x vai ser igual a 9 vezes 48 dividido para 4. Bom, e aí dá para simplificar, né? O 48 e o 4. Então aqui vai ficar 12 e aqui fica 1. Esse 1 aqui não precisa aparecer, certo? Então, nós vamos ter então o seguinte, que o x vai ser igual a 9 vezes 12, tá bom? E aqui vai dar quanto? Vai dar R$ 108. Então, olha só, para comprar 4 cadernos ela gasta 48. Para comprar 9, ela vai gastar R$ 108. Entendeu, gente? Então, assim, o procedimento é bem tranquilo, tá? Não tem nenhuma dificuldade aqui. Então, só basta você ter atenção, tá?
saber classificar as grandezas, se elas são diretas, se elas são inversamente proporcionais, beleza? Vamos agora aqui a um outro exemplo, olha só. Bom, ó, o maglev, que é o Magnetic Levitation Transport, né, que é o trem de levitação magnética, ao se deslocar a uma velocidade média de 400 km por hora, faz determinado percurso em 3 horas, certo? Em quanto tempo esse trem faria o mesmo percurso se a velocidade fosse de 480 km por hora? Então, olha só, esse trem de levitação magnética, certo? Quando ele vai a uma velocidade de 400 km por hora, ele percorre uma certa distância, certo? Em 3 horas. Agora, e se ele aumentasse a velocidade dele? E se ele aumentasse a velocidade dele, né? Ele chegaria em quanto tempo lá? Bom, então aqui nós temos o quê? O que nós estamos relacionando? Nós estamos relacionando a velocidade do trem, certo? E o tempo em que ele faz o percurso. Bom, então, quando ele vai a 400 km por hora, ele faz o percurso em 3 horas. Se ele for a 480, ele vai chegar em quanto tempo? Bom, nós temos que saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então é o seguinte, ó, quanto maior a velocidade dele, ou seja, quanto mais rápido ele andar, ele vai demorar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo, certo? Então, essas grandezas são o quê? São inversas, tá certo? Então, como que a gente faz para resolver agora esse problema? Nós vamos pegar o seguinte, olha. A gente aprendeu que a razão, né, do valor com o inverso do seu correspondente, certo? Das grandezas são iguais. Ou seja, aqui vamos pegar o seguinte, ó, vai ficar 400 dividido pelo inverso de 3, certo? Vai ser igual a 480, certo? Dividido pelo inverso de x, tá bom? Então isso aqui que a gente aprendeu na última aula, certo? E agora a gente tem o que? A gente tem uma proporção. Então a gente pode multiplicar cruzado. Então vamos ter o seguinte, ó, 400 vezes 1 sobre x é igual a 480 dividido para 1, ou melhor, vezes, né? Vezes, aqui, vezes 1 sobre 3, ok? Bom, aí aqui agora, dá pra gente fazer o quê? A gente pode simplificar aqui, ó, 480 com o 3, que vai dar 120, certo? Ou melhor, vai dar 160. Então temos o seguinte, ó, vai ficar 400 vezes 1 sobre x, que vai ser igual a 160, ok? Porque se você multiplicar, né, 16 vezes 3 vai dar 48 com 0, 480. Agora, nós vamos fazer o quê? Esse x aqui está dividindo, então ele vai passar para lá multiplicando. Então nós vamos ter o seguinte, olha. 400 é igual a 160 vezes x, ok? Então agora fazemos o quê? O 160 está aqui, está multiplicando, ele então passa dividindo. Então x vai ser igual a 400 dividido por 160. A gente pode cancelar aqui um zero, certo? Agora temos que dividir 40 por 16. Vamos simplificar enquanto dá, tá bom? Vamos dividir aqui tudo por 8. E aqui por 8 também. 40 dividido para 8 vai dar 5. E 116 dividido para 8 vai dar 2. 5 dividido para 2 vai dar 2,5 horas. Tá bom? Vou colocar aqui de outra cor. Então, ele vai gastar aqui de vez 2,5 horas, tá bom?
Então, se ele andar a uma velocidade de 480 km por hora, o tempo que ele vai gastar vai ser de 2 horas e meia. Ok? Bem tranquilo, né, gente? Bom, vamos aqui continuar nossa aula. Então, agora a gente separa aqui 3 exercícios para a gente poder estar fixando, tá bom? Esse procedimento, tá? Que é bem tranquilo, tá? Como você faz para poder aprender mesmo de verdade assim? Você tem que fazer bastante exercício, tá? Porque as ideias de proporcionalidade são sempre as mesmas. Ou elas são diretas ou se elas são inversas, tá bom? Então vamos aqui, ó. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais seriam necessárias? Então é o seguinte, ó. O que nós estamos relacionando, né? Quem são as grandezas? Nós estamos relacionando o número de escavadeiras, certo? Com o quê? Com a quantidade de areia, certo? Em metro cúbico, ok? Então, olha só. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos. Então, ó, 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos. Então, para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras são necessárias? Então, aqui ó, nós temos as grandezas já relacionadas, tá bom? Agora, nós precisamos saber o que? Se essas grandezas são diretas ou se elas são inversamente proporcionais. O que eu faço? Então, eu faço assim, ó. Quanto mais escavadeiras eu tiver, eu carrego mais areia ou menos areia? Eu carrego mais areia, certo? Então, elas são diretas. E aqui, gente, para você não ficar fazendo aquelas razões, o que você faz? Se elas são diretas, você vai multiplicar assim, ó. Tá bom? Um x. Então, x vezes 200, então fica 200 vezes x, é igual a 3 vezes 1.600. Beleza? E agora passo 200 para cá, dividindo. Então vai ficar assim, que x vai ser igual a 3 vezes 1.600 dividido para 200. Bom, aqui já dá para simplificar um bocado de coisa, né? Dá para a gente simplificar aqui o zero. Sobrou 16. 16 dividido para 2 vai dar 8. Então, nós temos aqui 3 vezes 8, que vai dar 24 escavadeiras. Ok? Então, para poder transportar 1.600 metros cúbicos de areia, são necessários 24 escavadeiras. Entendeu aí? Super tranquilo, né? Então vamos continuar aqui no nosso exercício. Bom, agora é o seguinte, ó. Um aparelho em alta velocidade irriga 2 hectares em 40 minutos. Quantos hectares seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas, mantendo a velocidade alta, certo? Então, quais são as grandezas aqui, né? Nós temos a quantidade de hectares, ok? Que vão ser irrigados e o tempo, certo? Que o aparelho leva para irrigar o hectare, beleza? Então, olha só, para irrigar 2 hectares, ele gasta 40 minutos, tá? O tempo aqui está em minutos. Então, em 2 horas, né? Em 2 horas, ele vai irrigar quantos hectares? Bem, aqui é o seguinte, gente, ó. O primeiro passo é que, olha só, o tempo ele está em minutos, mas esse daqui está em horas. Então, nós precisamos colocar esse carinha aqui para minutos. Como é que faz isso? É só multiplicar por 60, né? Porque cada hora tem 60 minutos. Então, vai dar 120
e colocar 160, olha. Então vai ficar 120 minutos. Então o que ele quer fazer aqui? Ele quer saber, em 120 minutos ele consegue irrigar quantos hectares? Agora isso a gente pode calcular. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos precisar saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais, beleza? Então, assim, quanto mais hectares tiver para irrigar, eu preciso de mais tempo ou menos tempo? Preciso de mais tempo, certo? Porque eu vou manter a mesma velocidade, ok? Então, as grandezas são o quê? São diretas. O que a gente faz? Multiplica cruzado. Então, x vezes 40, 40x, é igual a 2 vezes 120. Passa o 40 dividindo, então x vai ser igual a 2 vezes 120 dividido por 40. Simplifica aqui, 12 dividido para 4 vai dar 3. Então x vai ser igual a 2 vezes 3, que dá 6 hectares. Ok? Então, esse aparelho ele vai conseguir irrigar 6 hectares em 2 horas. Beleza? Tranquilo, gente? Ficou claro aí, né? Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, tá bom? Se não conseguir entender, manda pergunta lá no meu WhatsApp, tá bom? Então vamos fazer aqui o último exercício, olha. Bom, aí aqui eu falo o seguinte, ó. Usando 10 litros de óleo de copaíba, uma árvore nativa da Amazônia, né? Que é essa copaíba aqui. Um caminhão com velocidade média de 60 km por hora percorre 80 km por hora. 80 km, na verdade. Quantos litros seriam utilizados em um percurso de 200 km na mesma velocidade? Então, o que a gente está relacionando aqui? Nós estamos relacionando a quantidade de óleo e a distância percorrida por esse caminhão, certo? Por quê? Porque a velocidade ela vai ser a mesma, então não vai alterar. Por isso nós não vamos mexer nela, tá? Então nós estamos relacionando aqui o quê? O óleo, certo? A quantidade de óleo, né? E a distância percorrida com esse óleo, certo? Então nós temos o seguinte, ó, com 10 litros de óleo, ele percorre 80 quilômetros. Então, para ele percorrer 200 quilômetros, ele precisa de quantos litros? X, né? Não sei. Bom, então, vamos lá. Quanto mais óleo você tiver, certo? Eu percorro mais distância ou menos distância? Mais distância, né? Então, aqui são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, nós vamos multiplicar cruzado, certo? E aí vai ficar o seguinte, ó. 80 vezes x é igual a 200 vezes 10. Passo o 80 para cá dividindo. X vai ser igual então a 200 vezes 10 dividido para 80. Simplificando aqui, bom, dividindo aqui 200 para 8, né? Simplificando aqui tudo por 2, dividindo, vai ficar 100 e aqui vai ficar 4. Então nós temos 100 dividido para 4, nós vamos ter x igual a 25 litros. Então, para ele percorrer 200 quilômetros, certo? Ele precisa de 25 litros de óleo de copaíba. Beleza, gente? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Direitinho aí. Lembrando, esse conteúdo é bem fácil, tá? Só precisa que você
ter um pouquinho de atenção para poder identificar o que está se relacionando no exercício e depois fazer o procedimento, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, bons estudos e eu vou passar a atividade daqui a pouco, tá bom? Para vocês aí no grupo, tá? Até mais.